Bom dia! Essa é mais uma turma aqui da 557 e hoje é sexta-feira, um dia de término de semana, um dia que nós estamos muito contentes por chegar à época, né, os dias do nosso descanso. Então, hoje é sexta-feira, um aplauso aí, não para sexta-feira, mas para nós que terminamos essa semana, vencemos mais uma semana, certo? E eu quero parabenizar você, porque mais um dia, né, não é diferente. Quando você desperta, você acorda a esse horário, sem dúvida nenhuma você tem um grande objetivo. Então, parabéns porque você está alcançando o seu objetivo, seja ele estudar, seja ele ir para a academia, seja ele trabalhar, mas ninguém que levanta a essa hora tem uma vida acomodada, sem dúvida nenhuma. Então, meus parabéns. E hoje, falando nisso, porque se você acorda, se você está disposto a estar aqui, esse horário significa porque você tem um propósito. E hoje nós vamos falar justamente sobre propósito inabalável. Propósito inabalável e como permanecer firme mesmo quando tudo balança, porque as coisas balançam. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma verdade sobre o que acontece nas nossas vidas. Então, quando você entende o seu propósito, nenhuma tempestade é capaz de te parar. Então, eu quero dizer o seguinte, que hoje nós vamos falar sobre como permanecer firme no seu propósito, no seu chamado, mesmo quando tudo ao redor está em crise. Tá? Não perca, né, essa turma aqui que hoje está fenomenal. Vamos fechar essa semana com chave de ouro. Então, eu quero dizer o seguinte, agora, para a gente começar aqui, coragem, identidade, escolhas e direção. Então, eu quero que você se conecte com esses temas. Conecte com esses temas, porque o propósito, ele é o destino final. O propósito é o destino final e as lutas no caminho são testes de consistência. Que legal, né, falar dessa forma. Testes de consistência. Às vezes o que a gente chama de luta, de prova, de dificuldade, de sofrimento, na realidade, são testes de consistência. Assim como você está no videogame, para passar para a próxima fase vão surgindo barreiras, né? Vou pegar aqui o exemplo daquele joguinho Super Mario, que tem as dificuldades, tem uns bichinhos, né, diferenciados ali, tem tartarugas, tem uns bichinhos que você esmaga eles, tem buracos, tem uma série de coisas ali, que são dificuldades que você enfrenta até chegar no final. E geralmente no final de algumas fases, você acha 2, 3 fases, você enfrenta um chefão, que é um chefinho na realidade, né? Tem as dificuldades da fase, primeira, segunda, terceira fase, e depois você encontra um chefão, que é uma tartaruguinha ali maior, mais desenvolvida, né? Com os espinhos nas costas e tal. Então, na realidade, esses são testes de consistência para que você possa chegar na fase final, e não simplesmente chegar na fase final, mas vencer, alcançar essa vitória, ultrapassar aí, certo? Então, por que muitos desistem no meio do caminho? E isso aqui acontece, e já aconteceu com a gente, todo mundo já desistiu, todo mundo já foi inconsistente. Então, as principais coisas que podem acontecer para que incentive as pessoas a desistirem no meio do caminho é o que? A falta de visão clara. Quando não há uma visão clara, quando há falta de uma visão, sem dúvida nenhuma, isso vai ser um motivo para que te incentive, para que te ajude a desistir no meio do caminho. Então, tendo uma visão clara, sem dúvida, você vai estar se blindando das desistências. Então, onde não há visão, o povo perece. Isso aqui está escrito em Provérbios 29, 18, falando justamente sobre essa questão da visão. Porque quando você tem uma visão clara, você está blindado e você não perde o foco. Por quê? Porque a sua visão está clara, você sabe onde você deve ir, o que você deve fazer, aonde você vai chegar. Então, não dê influência a vozes erradas, não simplesmente na sua mente, mas também na sua vida, na sua mesa, na sua casa. Então, as más conversações corrompem os bons costumes. E isso aí está em 1 Coríntios 15:33. E gosto muito de compartilhar alguns versículos aqui. Bom,
falta de raiz espiritual também pode ser uma das causas, uma das, digamos assim, não necessariamente raiz, mas principais causas, assim como a falta da visão clara, a influência de vozes erradas, mas uma falta de uma raiz espiritual, ou seja, você está aprofundado ou firmado em uma raiz espiritual, isso aí pode ser uma das principais causas, porque quem ouve a palavra, mas não a pratica, é como quem constrói na areia. Isso aqui está em Mateus 7, 26 e 27. Então eu quero passar uma aplicação prática para você agora, que você já sabe essas três principais causas, que podem te fazer desistir no meio do caminho, e eu quero te passar uma aplicação prática para a sua vida, para que você coloque isso aí em prática. Então, primeiro de tudo é quem você está ouvindo, né? Você está ouvindo a televisão, você está ouvindo a internet, você está ouvindo pessoas, principalmente você está ouvindo pessoas que não tiveram resultados na área que você quer ter, você está ouvindo pessoas que não chegaram onde você quer chegar. Quem você está ouvindo, falar a verdade, né? Então, primeira pergunta, primeira ação prática aqui é avaliar quem você está ouvindo, de onde vêm as informações que te tocam, que te movem. Então, e a segunda é onde está a sua base quando tudo balança, onde está a sua estrutura, a sua, digamos, sapata, né? A sua coluna ali está firmada aonde? Quando as coisas balançam. Porque balançam, sem dúvida nenhuma. E eu vi um vídeo esses dias justamente falando da importância da estrutura quando a Terra balança. E claro, isso aí foi feito para países onde tem terremotos, essas coisas. Então, a casa com uma estrutura, ela foi muito superior, fizeram uma maquete ali. Então, quando você tem uma estrutura, mesmo que você esteja num solo que não é bom, quando você tem uma boa estrutura, você se sobressai sobre quando as coisas acontecem, né? Então, é o seguinte, 3 colunas de um propósito inabalável. A convicção espiritual, sem dúvida nenhuma, é a primeira delas. Aquele que começou boa obra em vós a aperfeiçoará até o fim. Isso aqui está em Filipenses 1,6. E Deus não muda de ideia sobre o seu chamado. Quem muda de ideia ou pode mudar de ideia é você mesmo. E quando você não muda de ideia sobre o seu chamado, o seu propósito, você vai até o fim. E o corredor a pessoa que corre ali, o corredor, ele que chega na linha de chegada, ele foi a pessoa que não parou no meio da corrida. Então a consistência supera o talento. E isso faz toda a diferença, porque Deus não muda de ideia sobre o seu chamado, sobre o seu propósito, mas a questão é, nós mudamos de ideia, você muda de ideia sobre o seu chamado, sobre o seu propósito? E eu quero deixar essa pergunta, porque a convicção espiritual, ela vai te levar mais longe, mas a consistência, quando você tem uma convicção, você naturalmente tem uma consistência. Se você não tem uma convicção, é muito menos provável que você tenha uma consistência. Então, primeira coluna aqui, das 3 que eu vou compartilhar, do propósito inabalável. A primeira coluna, convicção espiritual. A segunda, alinhamento de prioridades. Quando você tem prioridades, tem muitas pessoas que falam, eu não tenho tempo. Na realidade, isso não é verdade. Na realidade, sim, tem pessoas que são muito atarefadas, muito ocupadas, mas o que muda o jogo mesmo são as prioridades. Quando você tem prioridade, você consegue ter resultados, você consegue fazer, produzir, alcançar muitas das coisas que você quer fazer e gostaria de fazer. Quem não diz que não tem tempo, na realidade, uma grande chance de não ter prioridades. Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso está em Mateus 6,33, porque o propósito ele exige decisões práticas e prioridades claras, certo? Quando você tem o alinhamento das suas prioridades, você vai ter, sem dúvida nenhuma, uma convicção e a facilidade de você ter a consistência, sem dúvida nenhuma, vai aumentar muito. Então,
primeira coluna, convicção espiritual. Segunda coluna, alinhamento de prioridades. E a terceira e última coluna aqui é a consistência, que é justamente o que eu estava falando. Essa terceira coluna é a que vai, claro, a terceira coluna da consistência, né? Ela vai estar alinhada, ela vai estar cravada ali, reforçada nos alinhamentos de prioridade e também na convicção espiritual. Então a consistência, mesmo sem aplausos, mesmo que as pessoas não vejam, o meu pai me ensinou o seguinte, que a diferença não é no que você faz quando os outros veem, mas é o que você faz quando os outros não veem. Quando não tem ninguém olhando, é ali que faz a diferença de quem é você, de o que você está fazendo, por que você realmente está fazendo aquilo ali. Então, nós não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desanimarmos ou se não desistirmos, né? Aqui está em Gálatas 6:9, e o exemplo de Jesus é o seguinte: mesmo traído, mesmo criticado, abandonado, Jesus não parou. E hoje, até hoje, o nome dele é falado e o nome dele será falado para sempre. Por quê? Porque ele não parou, ele teve consistência, ele teve a regularidade, ele não parou, não desistiu. Então, ele sabia para onde ia. Por esta causa eu vim, está escrito em João 18:37. Por esse motivo estou aqui, por esse motivo eu vim. O propósito te mantém firme, mesmo quando a cruz aparece no caminho. E isso aí é algo que faz uma tremenda diferença, quando você tem clareza de visão, clareza de propósito. Você tem propósito e clareza de visão. Então, esses três pilares são e fazem toda a diferença para você o quê? Não estar abalado no seu propósito. Você não se abalar e não perder o seu propósito, certo? Então, eu quero fechar aqui com uma frase de ativação na sua vida. Uma frase que eu achei muito interessante. Você não foi chamado para parar no meio do caminho, porque o propósito é eterno. Então, qual é o ponto? Qual é o segredo? Que você prossiga, que você não pare, você não desanime, continua, avança, cansado, mas continua. Quando você está desanimado, continua. Quando você está estressado, continua. Você está com ansiedade, continua. Está com algum sentimento de depressão, continua. Porque é a consistência que vai fazer você chegar até o fim. E isso aí vai fazer diferença tremenda em todos os seus resultados. Eu quero agradecer pela sua vida, agradecer por você estar aqui e quero dizer o seguinte: Pai, eu te agradeço por essas pessoas que estão aqui compartilhando desse conteúdo, dessas informações que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Abençoe a todos que estão aqui e o final de semana delas também. Muito obrigado e reforce esses três pilares na vida de cada uma dessas que estão aqui. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu declaro que você tenha uma semana abençoada e próspera, um final de semana próspero, e tudo o que você coloque em suas mãos prospere, e o que você tocar, você tenha êxito. Deus abençoe o seu final de semana e nos vemos segunda-feira aqui às 5h57 nessa turma. Um abraço!